Hoje eu quero falar com vocês sobre anatomia básica, anatomia humana básica. Isso daí eu vou mostrar para vocês que é cobrado pela banca IDECAM e provavelmente por outras bancas também, mas eu estou usando a IDECAM como exemplo, tá bom? Para início de conversa, posição anatômica do corpo é sempre com a mão aberta e com a palma virada para frente. Essa é a posição anatômica. Olhando para frente, os pés para frente e a palma da mão para frente. Isso é o que a gente chama de posição anatômica, quando a gente vai analisar um corpo. As principais partes do corpo: cabeça, isso também já foi cobrado, cabeça, pescoço, tórax, abdômen, pelve, períneo, membros superiores, membros inferiores. E aí, agora não é mais costas para vocês, é dorso, ok? A parte de trás é dorso. E aí, como eu já expliquei no vídeo de sistema esquelético, se você não viu, dá uma olhadinha lá. Cabe até mais aqui do que lá. Vamos agora acertar o nome das coisas. Membro inferior é isso tudo. Perna é só do joelho até o tornozelo. Esse número 6 é perna. Então, o número 2, coxa, joelho, perna, tornozelo e pé. Isso tudo aqui é membro inferior. Quando eu falo braço, é só essa parte entre o ombro e o cotovelo. Então, o membro superior é composto de ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho, não pulso, punho. Você afere pulso no punho. Entenderam a diferença? E mão. Aqui eu vou deixar para vocês lerem, vocês dão uma pausadinha, é só o que eu vou falar daqui para frente e a fonte é o MUR, Anatomia Orientada para a Clínica, que a gente usa na faculdade, então eu vou dar uma resumida para vocês. O corpo pode ser dividido em planos para a gente poder se referir a ele, né? Ou para fazer cortes, para poder enxergar ele por dentro. A gente se refere através de planos para poder identificar onde fica cada estrutura. O plano mediano ou plano sagital é um plano que que corta o corpo no sentido longitudinal, ou seja, no maior sentido do corpo. E aí o plano mediano é aquele que passa no meio do corpo. E os planos sagitais são paralelos ao plano mediano. Esses planos dividem o corpo em metade direita e metade esquerda. Se eu uso esse plano mediano da mão, é metade direita e metade esquerda da mão. Veja, o plano sagital ele é paralelo. O plano coronal, lembre-se de coroa, como se você usasse um arquinho. O plano frontal, ele divide o corpo fazendo 90 graus com o plano mediano, e ele divide o corpo em parte anterior e posterior. O plano transverso, também chamado plano axial, ele nas 3 dimensões, né, ele faz 90 graus com os outros 2 planos e divide o corpo em parte superior e inferior. Veja, ele faz 90 graus com o plano coronal, faz 90 graus também com o plano sagital mediano. Aí eu separei aqui para vocês, que eu falo para vocês que vai ser cobrado. A IDECAM cobra isso, cobrou em 2 provas diferentes, aqui não é uma continuação da outra, 2 provas diferentes, depois vocês resolvam isso daqui. E aí eu usei o meu bonequinho do Ceia, que eu deixei lá no Instagram para ensinar essa parte, para a gente poder identificar localização no corpo. Então a gente já falou de anterior, posterior, superior, inferior. E agora eu quero mostrar para vocês quando a gente tem a linha mediana, ou a própria linha sagital, tudo que está para lá, mais longe da linha mediana, é lateral. Tudo que estiver mais perto chama medial. Então, se eu tenho aqui um plano sagital que divide aqui bem no ombro, tudo que tiver para cá é lateral, tudo que tiver para cá é medial. E tudo que tiver no meio é médio. A outra forma de você se localizar é você com proximal e distal. Então, eu tenho um ferimento que está bem nessa região aqui do braço. Ele é
proximal, que está mais perto da raiz do membro, que a gente chama, de onde ele se conecta com o eixo aqui, com o corpo axial, né? Então, o cotovelo é proximal e a mão é distal. Estão entendendo? O que está mais para cá é mais distal, o que está mais para lá é proximal. Do mesmo jeito que é tudo em relação ao outro, não é um negócio fixo, né? Então, o cotovelo é proximal em relação à mão, mas ele é distal em relação ao ombro, entenderam? Tudo que está mais longe distal, tudo que está mais perto proximal. Aí, a banca também, nesse concurso do bombeiro, vai cobrar a divisão do abdômen em quadrantes. O abdômen pode ser dividido em 4 quadrantes: quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, inferior direito. E aí a banca também cobra quais são os órgãos ou parte dos órgãos que estão em cada quadrante. Então observem, tem órgãos que ultrapassam mais do que um quadrante, então parte dele vai estar em um, parte vai estar em outro. Tem outros que ficam completamente em um quadrante. E a linha que divide isso é a linha mediana e uma linha cortando transversalmente aqui na cicatriz umbilical, o umbigo. E aí vocês observem cada órgão em qual quadrante que se encontra, que ele vai ser cobrado também, pode ser cobrado pela banca. Acho que eu não preciso falar cada um aqui, né? Se vocês tiverem dúvidas, me perguntem lá no Instagram. E o abdômen também, e aqui eu deixo escrito de outra maneira, que também as duas formas estão corretas, tá? Abdômen ou abdômen. Se for abdômen, tem acento no O, porque é paroxítona terminado em N. As duas maneiras são corretas. Então, parem também isso aqui, deem um pause, vejam cada estrutura que está em cada quadrante desse. As linhas que dividem aqui, os pontos que dividem essas linhas é a crista ilíaca, aqui faz essa linha transversa, e aqui é uma linha subcostal, aqui tangenciando o final das costelas. E essas linhas aqui verticais são as linhas hemiclaviculares, hemiclavicular direita, hemiclavicular esquerda, ou seja, na metade da clavícula. E aí nós temos as regiões e cada órgão ou parte do órgão que está nessas regiões. Aqui para vocês alguns pontos anatômicos. Aqui é o púbis, então região suprapúbica, umbilical ou mesogástrio, epigástrio. Esse daqui é o apêndice xifoide, que é parte do osso externo. A gente também ensinei isso o osso externo na aula de esqueleto. E aqui eu mostro para vocês que a banca IDECAM cobra sim essas coisas e está previsto no edital do concurso do bombeiro aqui do Espírito Santo. Depois vocês respondem.